efeito de início e meio colorido, tem muitas coisas aí que não estão, talvez, assim, dentro de certos padrões que existem de recursos audiovisuais. Mas a intenção foi mostrar os recursos que é possível você colocar cada letra de uma cor, no seu caso, e N coisas que são possíveis fazer que eu não utilizei nem a metade do recurso. Eu fiz isso aí em uma tarde, o Renato me deu uma mão aí, só me deu umas coordenadas. Então foi possível preparar um material um espaço de tempo muito pequeno em que eu, para ter a mesma resposta em transparência, precisaria de mais tempo. Outra coisa, você pesquisa ali, você fica automaticamente atualizando seus conhecimentos. Você está pensando o que vai fazer, colocar cor, não sei o quê. Então é muito bom de utilizar. E precisa para isso o quê? Um micro tipo Apple, né, de 8 bits, 2 drives, se for o caso, e uma TV. O vídeo está ali porque a gente ia utilizar para mostrar alguma coisa do tema da aula. Mas não foi possível gravar, que o PC seria filmado para colocar, ele teve um probleminha, não está acessando o manchete. Então não precisa do vídeo ali no caso. Mas esse recurso tem uma outra facilidade, uma flexibilidade maior quando usado junto com o vídeo também. Você pode intercalar, vamos chamar de slide, que é essa tela que está ali na TV, com o vídeo. Então você coloca e grava uma fita de videocassete e depois você utiliza, se não quiser utilizar o micro, só o vídeo e a TV. Então aquilo que está na TV eu filmo na fita de videocassete. E na fita eu filmo o slide e vou ao campo e filmo algo que me interessa no campo, numa área que é difícil trazer o equipamento que a gente sabe mostrar. Então observe que isso aí dá assim uma flexibilização muito grande à aula, uma dinâmica muito grande e atrai, do meu ponto de vista, a atenção dos alunos, dos espectadores, que é dinâmica. Então a intenção é que vocês olhem por esse lado, ver o que é possível fazer. Tem coisas aí que estão colocadas mesmo assim, jogadas, para ver qual vai ser a resposta, ver os recursos que ele tem. E qualquer coisa, né, depois a gente conversa mais aí. E a respeito de microcomputador utilizado no ensino, eu tenho aqui no audiovisual que eu gravei, de um programa canadense, e que coloca assim, a um certo nível, talvez inferior à universidade, mas é de interesse, talvez, se ver todo o áudio, porque ele depois tem uma discussão com o professor da USP de São Paulo, um assessor de informática lá de São Paulo também, discutindo a utilização do micro no ensino. Então tem a corrente que é contra, tem a corrente que é a favor, onde colocar. É interessante seguir. Então quem quiser depois dar uma olhada nessa fita também, posso emprestar. Bom, então, alguma dúvida aí sobre isso aí? Então nós vamos começar aí a nossa aula. Como eu propus no início, o tema seria nosso manufatura auxiliar do computador, ou também conhecido como CAM, em inglês Computer Aided Manufacturing de manufatura. Bom, dentro dessa disciplina, nós vamos ver a unidade que vai ser o CAD, ou seja, vamos tentar dar uma noção de projeto auxiliado por computador. Também é conhecido como CAD, que é Computer Aided Design de projeto. Né? Bom, inicialmente aí nós temos o objetivo de se ver o CAD, né, que o aluno seja capaz de citar
estimativa dada, se não me engano, pelo Chile, tem outros aí, que você tem 60% das atividades do projeto talvez concentrada no desenho, na parte final do projeto. Mas o CAD é muito mais que isso, além de computação gráfica. Aquele autor que eu havia citado, Glover, ele mesmo cita em uma passagem do livro dele que CAD não é computação gráfica exclusivamente. Computação gráfica é uma parte do CAD, embora o desenho seja uma parte que ocupa grande parte das atividades do projeto. Então nós temos como parte do CAD a computação gráfica em si, que seria aqueles recursos, como eu citei como exemplo da Globo, que dá aqueles desenhos. E você tem o próprio desenho de projeto automatizado, que é impresso numa plotter, numa impressora também. E nós temos a segunda parte, que são os aplicativos de engenharia. Nós temos análise de tensão, deformação, resposta dinâmica, cálculo de transmissão de calor e programação de máquina, ferramenta a controle numérico, que no caso da mecânica interessa. Essas análises que estão colocadas ali podem ser, ou normalmente hoje em dia tende a ser, pacotes de elementos finitos que todos aqui devem conhecer. Então o CAD se presta bastante dentro dessa área de formar malhas para análise com elementos finitos. Então o CAD ele vai aumentar o poder, ou dar maior flexibilidade com uma ferramenta muito poderosa que vocês conhecem, como eu já falei, o elementos finitos. Já devem ter trabalhado. Bom, então aqui nós temos basicamente aonde nós vamos aplicar o CAD, como nós estaremos aplicando. Dentro de desenho, dentro de análise de engenharia e de projeto. Bom, visto isso aí, nós vamos passar a dar uma olhada nesse fluxograma aí, que são as fases do projeto. Essa parte em vermelho foi a parte do projeto convencional estabelecido pelo Schindler. Ele, no livro de projeto dele, ele coloca a primeira fase, que é reconhecimento das necessidades, a segunda, que é a definição do problema, a terceira, que é a síntese, a quarta, que é a análise e otimização do projeto, a quinta, a avaliação, e a sexta, que é a apresentação, ou seja, o projeto, o desenho. Então, do lado, nós temos ali o CAD, que vai entrar com a modelagem geométrica, naquele terceiro nível, modelagem geométrica, análise de engenharia, revisão e avaliação, e a última fase do CAD, que vai ser o projeto, o desenho automatizado. Então você vai ter uma parte que vai incluir o projeto. Então do lado de cá nós temos a parte do projeto, as fases do projeto convencional, e do lado de lá as fases que envolvem o CAD. Alguma dúvida aí nessa parte? Então, projeto convencional e projeto assistido por computador, do lado direito. Bom, vamos ver em seguida o que compõe uma estação de CAD. Nós vamos ver que o elemento principal e central é o computador. E para nós, engenheiros, é considerado, do meu ponto de vista, não interessa saber o que está lá dentro. A caixa preta é um computador e tudo bem, ele grava, processa informações, mas nós não estamos interessados em saber o que está lá dentro. Começando, nós temos o dispositivo de entrada, ou seja, que vão levar os dados para serem processados pelo computador, que são os teclados, especial para computação gráfica, e o alfanumérico, que é esse teclado de uso normal. Um segundo elemento de entrada é o joystick, que todo mundo deve conhecer, os brinquedinhos, que
serve também para fazer esse tipo de trabalho que está sendo mostrado aí, esses desenhos, né? Um outro elemento que é o trackball, ou seja, bola seguidora, para você também fazer esse tipo de coisa que está mostrado na televisão. Nós temos os terminais de gráfico e alfanumérico, ou seja, o gráfico é aquele colorido, de alta resolução, para você distinguir melhor as imagens. E depois nós temos a impressora, que é um elemento de saída, como a televisão, que eu havia citado, até antes da televisão era um dispositivo de entrada, então entrada dos dados. Na televisão, a impressora e o plotter são os dispositivos de saída do computador, onde você vai ou imprimir um desenho aí, no plotter, ou na impressora, ou tê-lo na TV, visualizar na TV, ou no terminal de vídeo. E nós temos ainda um outro dispositivo de saída, que são os microfilmes. Você filma o que está na tela e guarda. Mas isso aí não substitui os outros dispositivos de armazenamento. É só para você localizar, às vezes, mais fácil. De maneira mais fácil o desenho, onde ele vai estar. Bom, 10 ou 15 minutos? Mais algo vai ser de 10 ou 15? Tudo bem. Uma ferramenta importante para facilitar os trabalhos com o CAD é a tecnologia de grupo. Tecnologia de grupo é uma filosofia de engenharia que foi colocada por Mitrovanov na Rússia. Então foi o primeiro cara que pegou a engenharia e colocou de maneira que criasse grupos de máquinas, ferramentas e famílias de peças para serem usinadas nessas máquinas. Então essa é a ideia inicial da tecnologia de grupo. Então ela forma famílias de peças através de códigos. Então você dá um número para uma família de peças. E então você, através desse número, você pode fazer essas consultas aos dados seu armazenado, que é ver se a peça já existe, se é uma peça nova, se a peça pode ser feita com uma já existente e se ela pode ser aplicada a uma máquina de controle numérico, se ela pode ser usinada pelo torno de um controle numérico, que é um torno que tem o quê? Um computador controlando os seus movimentos. Então, a tecnologia de grupo é uma ferramenta importante para fazer o meio de campo ali das informações, ou seja, você acessar de maneira mais rápida, ter as informações
comunicação, porque dentro de uma fábrica, a maioria aqui, todos mesmo são na área de engenharia mecânica, mas dentro da fábrica a comunicação é muito difícil. Você, desde o projeto até a manufatura, tem várias etapas. Então essa comunicação fica difícil por falta de informações. E um desenho, um projeto feito dentro da estação de CAD, você tem um desenho e as listas de engenharia que acompanham. Ou o pessoal de manufatura também pode acessar essas informações, que é o nosso último item ali. Quando você está numa estação de CAD, você está criando também uma base de dados para manufatura, ou seja, as informações necessárias para os projetos, você automaticamente está deixando informações necessárias para a manufatura, ou seja, o pessoal de fábrica que vai usinar aquela peça. Então, quem projetou está deixando informação para quem vai usinar. Então, facilita o que? A comunicação. Esse sistema. Bom, aqui é o ponto final da aula, tá? E se houver alguma dúvida, alguma coisa a esclarecer. Não? Então, muito obrigado pela atenção. Isso já aconteceu comigo, mas ninguém viu. Dando aula, o professor caiu. O estudo das vigas guerra. A gente vai ver como ocorre a formação de uma viga guerra e algumas de suas vantagens.
coisa só? Então nós vamos verificar o instrumento aqui, já é? Não posso ir embora. Pode ir embora. Uma Mas coisa. isso é melhor. Provinha é onde tem. E pessoal, olha, o tema da aula é Introdução à Microbiologia da Digestão anaeróbica. Esse tema atualmente está muito em moda porque a questão do tratamento de esgoto, né? Primeiro porque as grandes cidades hoje, quer dizer, as cidades em geral, elas não tratam seus esgotos domésticos, né? E geralmente quando se tem tratamento de esgoto doméstico, é feito de uma forma convencional, uma forma muito cara e que se empregam muitos equipamentos mecânicos. Quer dizer, é um alto custo para tratar aquele esgoto doméstico. E mesmo esgoto de água industrial, né? Resíduo de água industrial. Então, o que acontece? Hoje em dia, está havendo uma pesquisa justamente para tentar otimizar esse tipo de tratamento. Então, hoje em dia, o senhor fala muito, no Brasil e no mundo inteiro, a respeito de digestão anaeróbica, ou seja, tratamento anaeróbico do resíduo, né? Então, hoje se falar atualmente de reator de manta de lodo, reator de leite fluidificado, né? Reator um filtro anaeróbico, por exemplo, né? Então, todos esses tipos de reatores que estão em pesquisa ainda, elas tratam através de digestão anaeróbica, né? E microbiologia, porque essa digestão anaeróbica, ela é feita através de micro-organismos, de bactérias anaeróbicas, né? Então, hoje em dia está muito em moda esse assunto. E a gente vai tentar aqui, na aula de hoje, tentar entender a digestão anaeróbica, as etapas que ela serve, tá? E quais os micro-organismos que participam dessa digestão anaeróbica. Então, esse é o objetivo da aula, a gente chegar nas etapas da digestão anaeróbica e quais micro-organismos envolvidos, tá? Sem se preocupar com a bioquímica, com as reações envolvidas, que a gente pode discutir em aulas posteriores. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que definir, né, que está aí no resumo de vocês, é o que é a digestão, né? O que se entende por digestão? Cara, você poderia ver para a gente o que é digestão? O que está escrito aí para a gente? Descreve as reações essenciais de Degradação e degradação assimilação. e assimilação de alimentos por todos os seres vivos, envolvendo reações bioquímicas de transformação da matéria complexa, carboidratos, lipídios e proteínas, a unidades menores que são, então, assimiladas pelo indivíduo. Então, o que se entende por isso? A digestão nada mais é do que a quebra dessa matéria orgânica mais complexa, tá? Para o indivíduo, ou seja, para a bactéria, tentar assimilar, tentar comer essa matéria orgânica. É o que a gente pode fazer, por exemplo, quando a gente está almoçando, comendo sanduíche. Quer dizer, as primeiras etapas, quer dizer, de quebra de sanduíche. A gente vem e mastiga, né, através dos dentes, né, esforços dos dentes, você vai quebrando esse sanduíche. O que mais? A saliva, como um catalisador, uma enzima que ajuda também, né? Quer dizer, no final você quebra todo esse sanduíche, todo esse almoço que você está almoçando, né? Para quê? Para poder assimilar. O que vai acontecer com isso? Você vai obter energia para você correr, para você escrever, para você pensar, né? Então, quer dizer, o que acontece na digestão? O esgoto doméstico entra, tá? O esgoto doméstico vai entrar, há um bando de bactérias anaeróbias que vão degradar esse esgoto doméstico para poder assimilar o seu crescimento, para a sua respiração, para tudo, tá? Essa é a ideia da digestão. Por que anaeróbia, né? Por que se fala anaeróbia? Porque todo esse processo
então as fases da digestão. Antigamente, né, até pouco tempo atrás, ela se apresentava em duas fases, ela era descrita como sendo duas fases, tá? Uma fase ácida e outra fase metânica, né? Ou seja, o que acontecia? A matéria orgânica complexa, ela era degradada, né, por bactérias fermentativas, tá? Tá aí, acho que número 1 para vocês. Bactérias fermentativas. Essa matéria orgânica, nesse primeiro estágio, era transformada a ácidos orgânicos, tá? Ácidos orgânicos, através dessas bactérias. Certo? Então, a primeira fase ácida, que é a fase 1, né? Vou chamar assim. Acontecia, as bactérias pegavam matéria orgânica complexa e transformavam em ácidos orgânicos de cadeia longa. Tá? Essa é a primeira etapa. Depois vinha outra espécie, outro grupo de bactérias, outras espécies, que são denominadas metanogênicas. Tá? Bactérias metanogênicas, que se encarregavam de pegar esses ácidos orgânicos e transformar em produtos finais mais simples, como, por exemplo, o gás metano e o dióxido de carbono, CO2. Então, a digestão aeróbica é justamente isso: pegar uma matéria orgânica complexa, vamos supor, esgoto doméstico, e transformar em gás metano e dióxido de carbono. Tá? Essa aqui é a fase 2, chamada fase metanogênica, e essa é a fase ácida. Tá? Bom, isso aí simplifica bastante as coisas, mas na realidade, depois de muitas pesquisas, né, chegaram à conclusão que só essas duas fases não bastam. Tá? Teriam mais outras duas fases, e consequentemente mais dois grupos de bactérias, que não só esses dois. Tá? Então, hoje em dia, a digestão anaeróbia, ela ocorre em 4 fases. É claro que não é uma coisa fechada, porque vira e mexe, os pesquisadores descobrem outro grupo de bactérias. Né? Atualmente, esse estágio de 4 fases é o que realmente descreve a digestão anaeróbia. Tá? Então, 4 fases. Então, vamos colocar em termos de fluxograma as 4 fases aqui. Bom, a matéria orgânica complexa, né? É um esgoto bruto, vamos pensar assim. Aí no fluxograma ela está descrito como carboidratos, lipídios e proteínas, que são os componentes de maior volume em termos de esgoto doméstico. É a matéria orgânica mais presente no esgoto doméstico. Então a gente fala em termos de carboidratos, lipídios e proteínas, tá? Por isso que... Bom, essa matéria orgânica, ela sofre um processo de hidrólise, tá? Inicialmente, e depois é transformada em matéria orgânica mais simples. Tá? Isso numa primeira fase. Isso é feito pelas bactérias fermentativas, hidrolíticas fermentativas. Tá? Essas mesmas bactérias, elas pegam essa matéria orgânica mais simples, as mesmas bactérias, hein? Ó, não mudei o grupo de bactérias, e transformam em ácidos orgânicos de cadeia longa. Cadeia longa. Tá? São ácidos com maiores números de carbono na sua composição. Veja bem, toda essa fase aqui, escrita pela bactéria hidrolíticas fermentativas, que está número 1 de vocês aí, no resuminho, tá? Não vou escrever porque já está aí. É como se fosse aquela primeira fase que eu descrevi na digestão de 2 fases. Tá? Então, por enquanto, não mudou nada. Bom, o que acontece? Aí vem outro grupo de bactérias, tá? Denominadas bactérias acetogênicas, produtoras de H2, e pega esse produto aqui, esses produtos, ou seja, esses ácidos orgânicos de cadeia longa, tá? E, quer dizer, eles pegam esse ácido orgânico de cadeia longa e transformam, elas têm, através da desidrogenação acetogênica, a H2CO2 de um lado, tá? E acetato de outro lado. Então veja bem, outro grupo de bactérias denominada como acetogênicas
por outro lado, pode transformar em acetato também. Tá? Bom, isso aqui vamos chamar de 2, né? Segundo grupo de bactérias. Está escrito aí para vocês também. Essa transformação para acetato, para H2CO2, né, é chamada de desidrogenação acetogênica. Por quê? Acetogênica. Por quê? É uma perda de hidrogênio. Tá? Nessas transformações do ácido orgânico de cadeia longa, ela forma H2. Então elas são produtoras de H2. Bom, veio outro grupo mais um terceiro grupo de bactérias, bactérias participantes da digestão anaeróbia, chamada homoacetogênicas. Tá? Então, essas bactérias homoacetogênicas, tá? Vou pôr esse quadrinho aqui para cima, para continuação, senão não dá. Essas bactérias homoacetogênicas, elas vão fazer a hidrogenação. Não se preocupe com o nome, a ideia não é participar dessas reações bioquímicas, desses muito complicados. Tá? Hidrogenação acetogênica. Olha, a continuação aqui, né? Hidrogenação acetogênica. Bom, esse grupo de bactérias veio aqui, pegou esse H2 produzido por esse outro grupo, pelas bactérias acetogênicas, e vamos pôr aqui H2CO2, né? Senão não dá para fechar aqui. Pega aqui, faz a hidrogenação, tá? Hidrogenação. Dá para seguir direitinho. E fecha com acetato aqui. Sem bagunçar. Que é a lousa, né? Bom, então o que aconteceu? Os ácidos orgânicos de cadeia longa que foram transformados, né, foram obtidos das bactérias fermentativas do grupo 1, tá? Vamos chamar assim. Esses ácidos sofreram a desidrogenação acetogênica pelo grupo 2, pelas bactérias acetogênicas. Essas acetogênicas, essas do grupo 2, pegaram esses ácidos e transformaram H2CO2 em acetato. Tá? Aí vieram essas bactérias homoacetogênicas, que é o terceiro grupo. Tá? É o terceiro grupo de bactérias. Pegaram esse H2 formado na etapa anterior e transformaram em acetato. Tá? Então elas são bactérias homoacetogênicas. E por fim, né, um outro grupo de bactérias, ela vem para cá, pega H2CO2 e pega o acetato e transforma em CH4 e CO2, tá? Que são os nossos produtos finais. Essas bactérias, o grupo 4, são denominadas bactérias metanogênicas, tá? Que é o grupo de bactéria mais importante para a gente. Metanogênicas, tá? Por que metanogênicas? Porque elas são as únicas bactérias que têm propriedade de pegar produtos intermediários da digestão e transformar em gás metano e CO2, que são os produtos finais da digestão anaeróbica. Bom, então, para concluir é o seguinte: hoje em dia, na digestão anaeróbica, ela é dividida em 4 fases. Através desses 4 grupos de bactérias presentes na digestão, que está aí escrito para vocês, tá? E que atualmente estamos descobrindo que existe interação entre elas. Quer dizer, o produto final de um é a comida da outra e vice-versa. Quer dizer, é uma interação entre populações, tá? Que tem como resultado final o CH4 e o CO2, que são produtos estáveis que interessam. Isso é o que acontece dentro desses reatores anaeróbicos que estão sendo bastante pesquisados hoje. Tá? Obrigado. Passou? Acabou. Eu grande apoio para a outra oportunidade com vocês, que é sobre o tratamento anaeróbico também, os termos que o promete. E, então, eu considero que a maioria dos termos, das palavras que eu vou falar, vou comentar, são escritos para minha razão.
compreendendo o processo, esse tipo de processamento, que é um processo novo, como você deve estar sabendo, né? E está muito pouco tempo sendo estudado e que tem bastante perspectiva no futuro. Bom, o reator anaeróbio descendente é um tipo de tratamento não convencional. Ele é não convencional porque é para diferenciar do convencional, que, por exemplo, é um outro anaeróbio, um outro ativado. Então, no caso, é um não convencional porque a diferença básica aí é o tempo de detenção hidráulica e celular. Onde um não convencional, seria o reator de Mantos-Lodo, o filtro anaeróbio, o leite solidificado, o reator de contato, né? O tempo de detenção hidráulica e detenção celular, que é o tempo em que o líquido, o despejo que vai tratar, ele circula por dentro do reator, eles são diferentes. Já no processo não convencional, eles são praticamente iguais. Isso quer dizer que esse tempo de tensão celular deve ser sempre maior, porque basicamente vai propiciar o tratamento do despejo essa manutenção do lodo dentro do digestor. Por quanto mais tempo ele ficar ali dentro, essa matéria ativa, né, que é o lodo, mais tempo, nas maiores condições de tratamento ele vai dar ao alimento. Tá, então eles colocando, né, dentro do espaço, ele estaria dentro do lado não convencional, junto com o filtro anaeróbio, leite solidificado, são outros tipos de tratamentos não convencionais. Né? Bom, a gente vai dar um breve histórico aqui do reator. Foi desenvolvido o precursor dele foi o Leffler, na década de 70, onde a gente começou a desenvolver, né, estudos e tal. E hoje, né, é muito utilizado também para esgoto doméstico. Como eu falei, ele começou como esgoto industrial e hoje é muito utilizado para esgoto doméstico. Bom, descrevendo o processo em geral, né, tem uma transparência que mostra o desenho, um esqueminha só de como é que ele é, como que é formado, né, o reator. Então a gente pode, pelo nome, né, reator anaeróbio de Mantos-Lodo descendente. Então o reator é essa estrutura, né, geralmente metálico ou com alvenaria, ele tem reator, essa estrutura dele, o fluxo ascendente, ele é alimentado pelo fundo do reator e o despejo a ser tratado, ele vai fluir no sentido de baixo para cima. Né? Então vai passar por esse lodo, que é a mancha do lodo, né? Esse lodo, no caso, é o local onde vai se dar a degradação da matéria orgânica, a composição da matéria orgânica. Esse lodo é composto por matéria viva, né? São bactérias anaeróbicas, como o Mané comentou na aula dele. Então, essas matérias vão propiciar aquelas fases acidogênica e metanogênica, né? Fazendo com que esse efluente, esse esgoto, ou industrial ou doméstico, seja tratado. Bem, a gente tem uma coisa interessante de colocar aqui também, que essa distribuição deve ser homogênea, no fundo. Tá? Homogênea bem distribuída no fundo, né? Para que toda a camada aqui seja por igual. A camada sempre mais no fundo é mais ativa, né? Por estar em contato primeiro de início com a matéria orgânica. Não quer dizer que ela vai pegar a matéria
vai fazer com que o lodo também suba junto, né? Ele vai ficar numa carga aqui, carga hidráulica, vai fazer que esse lodo aqui, não é um objetivo, mas vai ocorrer às vezes que vai ser carreado junto com o líquido. Então, isso aqui serve para que ele sirva de um preparo para que o líquido não saia, não seja eliminado, que o lodo não seja eliminado, porque o lodo, no caso aqui, é o fundamental do tratamento, né? Ele deve ser mantido o máximo tempo possível aqui dentro, pelo motivo de se produzir uma pequena quantidade. A gente vai ver depois uma das vantagens, né, do tratamento. Então, isso aqui serve para manter o lodo dentro do reator. Serve também para separar, né, o gás, o líquido. O gás aqui, no caso, ele se caminha para esses lados aqui e é coletado em tubulações e encaminhado para medidores, né, ou outro tipo qualquer. Então, aqui seria basicamente isso, né, o funcionamento dele. Os aspectos construtivos, que eu já falei, pode ser de chapas metálicas ou alvenaria, concreto. Isso aí tem uma dimensão mais ou menos em torno de 6 metros de altura. Mais ou menos, pode ser circular ou triangular, as vantagens principais aí como eu já coloquei, né, comparando com os convencionais, que é um reator anaeróbico, ele é um processo não convencional. A vantagem dele, a grande vantagem dele é o baixo custo, né, que ele, em vista de um outro tratamento, o lodos ativados, por exemplo, ele vai ser muito oneroso na parte de energia aplicada, pois ele vai ser necessário motores que vão ficar girando dentro das câmaras onde vai ser depositado o líquido e para que haja uma reação. Então isso aí vai precisar de energia, de operação, vai precisar constantemente de uma pessoa atendendo, né, atendendo a estação de tratamento. Inclusive em períodos noturnos e tal, isso aí é uma coisa que não pode parar, pode causar problemas de mau cheiro, né, odor, etc. A área também, que vai ser construída um processo desse é bem mais reduzido, comparando com a lagoa de estabilização, que é um processo convencional também. Ela, se for ver, ela vai ter uma área enorme, porque, como eu comentei antes, o tempo de transição hidráulica e celular eles são praticamente iguais. Então, para que o lodo, o líquido a ser tratado, ele atinja a eficiência ideal, certo? Ele vai ter que, como dizer, levar um tempo de percurso bem maior, porque o processo de tratamento não vai ser eficiente. A outra vantagem, né, o gás produzido pode ser, no caso, utilizado para aquecer o próprio digestor em países mais frios, onde a temperatura está geralmente em torno de 0 graus. As bactérias, como já foi comentado, elas trabalham na faixa ideal de temperatura, de em torno de 35 graus centígrados. Aí, para manter essa temperatura, né, isso aí teria que ter um aquecimento externo, né? E para isso, então, pode se utilizar os gás metânicos, então, não há consumo de gás de energia nenhum. Uma outra vantagem que a gente poderia ter também está na parte da operação, né, que vai ser necessário, vai despender muito tempo do operador. Ele vai ter que, no máximo, fazer coletas
já num processo convencional, ele teria que estar lá constantemente ligando aparelhos e fazendo coletas, coisas que levaria mais tempo. Ele precisaria de uma operação mais rotineira, né? Mais específica. Bom, como eu comentei, né, a energia, o consumo de energia é bem menor, a área também, a operação, o aquecimento, o lodo, o esgoto que faz parte do reator, ele tem uma capacidade específica bem grande. Tanto que ele, quanto maior tempo dentro do reator, mais tempo ele vai ele vai estar mais apto para tratar de termos. E com relação às vantagens, perspectivas, ele é um tratamento grande, bastante futuro, né? Porque está até pouco tempo desenvolvido a pesquisa em cima disso. Tem se comprovado bons resultados e no caso vamos ter tem um bom futuro, né? Comparado com os tratamentos aeróbicos. Bem, vou mostrar aqui para vocês mais um modelinho de reator. Né? Então, aqui está o reator anaeróbio, né? Ele é alimentado pela base aqui, né? Há uma distribuição pelo fundo aqui, distribuição igual, né? Então aqui a gente vai a parte do lodo, onde o lodo vai estar presente, né? Essa matéria ativa, bactérias e tal. Então esse líquido vai passar por esse lodo aqui, onde está o separador, né? O sedimentador e o coletor de gases, onde gases encaminhados para a circulação. O líquido vai subir, coletado nessa canaleta aqui, perfurada, e encaminhado a um tratamento posterior, de repente um decantador secundário, que seria importante para que, de repente, em casos de acidente, né, de operação, o operador aplique uma carga muito alta e esse lodo seja carreado para fora do reator. Então, um decantador serviria para reter esse lodo, né, e recircular, fazendo com que volte ao reator, né, e não haja perda de eficiência. Então a gente foram realizados muitos estudos nessa parte também, e se comprovou que é a vantagem do decantador posterior, né, ajustante com o reator. Assim como também uma montante, um engajeamento para retirar de sólidos grosseiros, né, pode prejudicar esse tratamento, esse lodo formado aí no reator. Bem, eu acho que deu tempo, né, já está terminando a aula aí. Eu espero que vocês tenham entendido, vocês vão entender alguma pergunta, alguma dúvida a respeito de alguma coisa. E se não, eu acho que a gente poderia encerrar por aqui. O que eu falei, um termo que eu falei, eu acho que estavam por dentro, que já tiveram aula com o Mané, então vai ter problema. Acho que aquele que ele explicou foi suficiente para que eu. Bom, você acha que vai funcionar direito? Tá? Ou não funcionou. Vai escrever tudo em grupo. Vai escrever. Posso começar? Posso começar?
Bom, pessoal, então, dentro da nossa disciplina, da tratamento de água e abastecimento, a gente já tinha visto anteriormente os processos que visavam atender algumas exigências do tratamento, ou seja, da purificação da água de consumo humano, né? Ou seja, aquelas que visavam principalmente atender a requisitos estéticos e econômicos, né? Retirando da água aqueles constituintes indesejáveis, que é a turbidez, cor, né? Chegamos após a filtração, na última aula, né? Chegamos agora à parte de desinfecção da água de consumo humano, né? Então, seria hoje o tema da aula de hoje, desinfecção, né? Pessoal, o resto do projeto é meio ruim, vou passar para o João Flávio. O assistente me passou transparência. Para escrever, precisa você ter uma transparência pura. Tudo bem, eu vou tirar o resto daqui e voltando aqui ao tema, né? A gente vai ver hoje seria a etapa final do tratamento, né? Que é a desinfecção. Tá? Ao contrário do que muita gente costuma confundir, desinfecção não significa, digamos, exterminar tudo que existe de micro-organismo na água. Seria apenas eliminar aqueles que são patogênicos. Né? Patogênicos. Tá? Ou seja, eliminação dos micro-organismos patogênicos, ou seja, aqueles que podem vir a causar doenças no ser humano. Né? Bom, a água de consumo humano é retirada geralmente de córregos, mananciais diversos, né? Que tem como constituinte matéria coloidal, matéria orgânica dissolvida e também micro-organismos patogênicos. Né? A gente pode citar apenas daqueles que são de interesse em higiene sanitária, tá? Seriam aqueles que produzem doenças mais conhecidas, como por exemplo febre tifoide, sinteria, tá? Cólera. Tá? Esses micro-organismos geralmente são bactérias, vírus, protozoários. Tá? De uma forma geral, costuma-se dar o nome de qualidades bacteriológicas. Tá? As características da água quanto à presença desses micro-organismos. Né? Bom, a desinfecção ela pode ser obtida por vários processos. Né? Processos químicos, né? Mecânicos. Né? Por exemplo, na filtração você consegue remover uma boa parte desses micro-organismos. Tá? Nos outros processos que a gente viu anteriormente, coagulação, processos químicos, né? Você também consegue remover. Mas boa parte desses micro-organismos só serão removidos, ou seja, destruídos, né? No caso da desinfecção, através de agentes específicos, tá? Para a desinfecção. A gente poderia citar como esses agentes, tá? Divididos em físicos, tá? Seriam radiações de ultravioleta, tá? Radiações de gama, ultravioleta. Vamos ver. Tá?
aspectos teóricos da coloração. Né? Bom, primeiro a gente veria aí a parte química envolvida nesse processo de coloração. Né? A coloração, que é a aplicação do cloro, tá? na água a ser tratada, tá? Ela é feita, geralmente adicionando cloro, basicamente de três formas. Tá? Seria cloro gasoso, tá? Sai poderia ser íons hipocloritos, íons metálicos, ou seja, eles contêm geralmente um metal, que pode ser o cálcio, tá? Não é interessante guardar essas formas, porque os nomes. Tá? Esses seriam os íons. Tá? Esse aqui seria o cloro gasoso. Bom, a vantagem do cloro sendo adicionado nessa forma de íons hipoclorito, né, que ele oferece uma segurança maior de operação. Né? À medida que o cloro gasoso é altamente tóxico, né? Perigoso de ser manuseado em estações de tratamento, somente aquelas de grande porte que envolvem uma quantidade muito grande desse gás, tá? E não causar acidez, inclusive. Tá? Então, essa forma aqui seria preferência onde a segurança é um fator a ser considerado, ou seja, onde a segurança é mais difícil de ser controlada. Tá? Em estações de poste, de poste técnico, tá? Pode-se usar cloro gasoso. Agora, estações que tem um poste de operação não ponto falho, deve-se dar preferência a essa forma de escrita. Tá? Vou colocar aqui. Ressaltar a maior segurança. Né? Agora eles viram o que acontece, tá? Em termos de química na água, quando a gente adiciona esses agentes infectantes. Né? Bom, nós não somos químicos, somos engenheiros, tá? Cientistas, estamos interessados em conhecer a gente vai se interessar nesse processo. Então, resumindo, toda essa é uma necessidade de forma bem complexa. Agora, para fins de dimensionamento e apresentação de uma solução, a gente precisaria basicamente saber o que se passa com o cloro, tá? o que ele se transforma, de que forma ele atua naquilo que a gente quer destruir, que são os micro-organismos patogênicos. Você adicionando, vamos pensar em dois casos. Tá? Um seria adicionando cloro nessa forma, e outro adicionando a forma de íons hipocloritos. Tá? Na forma de série 2, do cloro gasoso, né? Adicionando isso à água, tá? Haveria a princípio um processo de hidrólise, tá? Uma reação de hidrólise. Tá? Essa reação, tá? Ela ocorre nos dois sentidos, dependendo das condições de pH que se encontra a água. Tá? Nos casos mais comuns, o valor de pH encontrado na prática, tá? Ela é favorecida nesse sentido, dando origem, tá? Ao ácido hipocloroso, tá? Mais H2 mais cloro líquido, né? E ainda assim haveria outra reação, que seria a ionização, também dentro de condições normais de pH, verificada na prática, na água. Esse ácido hipocloroso, tá? Ele daria origem a dois íons, tá? Seria o hidrogênio mais, tá? E o outro.
é de interesse do engenheiro sanitarista quando tem as condições ambientais, ou seja, pH adequado, para que você verifique uma presença maior de ácido hipocloroso em relação ao hipoclorito. Tá? À medida que esse tem uma capacidade desinfectante muito maior que o hipoclorito. Tá? Isso é conseguido adicionando esse cal para corrigir o pH. Tá? Bom, então a gente viu o que acontece quando a gente adiciona o cloro. Tá? Vamos ver agora o que aconteceria se a gente adicionasse, por exemplo, cloro nessa forma. Tá? Bom, digamos que a gente adicionasse então o componente de sódio, tá? Uma série. Em meio aquoso, ele vai dar dióxido de cálcio, tá? Mais o ácido hipocloroso. Vai dar ácido hipocloroso, tá? Mais dióxido de sódio, de cálcio. Né? Isso aqui vai acontecer aquela reação de ionização que a gente viu também, tá? Dando origem ao hipoclorito mais o ácido hipocloroso. Né? Então a gente teria um balanço, tá? Do cloro residual novamente de hipoclorito e ácido hipocloroso. Tá? Bom, com isso a gente tem um cloro residual livre. Tá? Só que o ácido hipocloroso ele reage também com matéria orgânica presente e compostos amoniacais, dando origem a compostos que a gente chama de cloraminas, tá? Monocloraminas, dicloraminas e outras aminas que a gente não vai citar, porque a ordem de importância serão essas. Esses compostos cloraminas, eles têm também uma capacidade desinfectante, bem reduzida em relação a esse cloro líquido. Tá? Então a gente poderia resumir dizendo que o cloro, na forma de ácido hipocloroso, tá? Ele reage com matéria orgânica, tá? Vou colocar assim. Matéria orgânica, dando origem a cloraminas. Que são constituem o cloro residual combinado. Então, essas duas formas de cloro, residual livre e residual combinado, serão úteis, tá? na desinfecção. O que a gente tem, enquanto engenheiro sanitário, é dimensionar estruturas, dispositivos, tá? que permitam manter um contato adequado entre esse composto, tá? e a água a ser tratada, permitindo que o processo de infecção se dê de forma adequada. Tá? Temos que fazer isso de uma forma segura e econômica. Então, eu gostaria que vocês pensassem, para a próxima aula, onde a gente veria a parte do dimensionamento, o que se deveria ser levado em conta no dimensionamento das estruturas. Ou seja, vimos como a parte teórica da formação desses constituintes, desses compostos, cloro, como ser desinfectantes, sabemos que eles têm que estar em contato com aquilo que vai ser excluído, bactérias, organismos. Gostaria que vocês fossem pensando nos fatores que vão determinar, que vão influir no dimensionamento. Tá? Apenas como sugestão, eu levantaria que vocês deveriam pensar na natureza daquilo que vai ser destruído, tá? Na concentração disso, no poder, ou seja, concentração desses desinfetantes.
vimos aí nas outras aulas as etapas que removiam da água todos aqueles constituintes que nós queremos remover, ou seja, partículas de suspensão, matéria orgânica. Chegamos então, depois da filtração, que foi o tema da última aula, aquela etapa que a gente quer remover justamente aquilo que sobrou após a filtração, que é micro-organismos, patogênicos, e o objetivo então do último processo de uma estação convencional, que é a desinfecção, é justamente esse, de remover micro-organismos patogênicos. Então a gente vai ver hoje aqui como a gente se alcança esse objetivo de extinção de patogênicos. A intenção é que vocês possam mais ou menos ver o processo de infecção, nível teórico pelo menos, para então numa nova aula a gente passar a fase de se calcular dispositivos, estruturas, para se fazer desinfecção. Bom, a desinfecção não deve ser confundida com a esterilização, que é a destruição total de toda forma de vida na água. O objetivo vai estar limitado à destruição de patogênios que são aqueles micro-organismos que transmitem doença, ou seja, no âmbito da engenharia sanitária, a gente poderia citar micro-organismos do tipo vírus, bactérias, protozoários, que transmitem doenças que são veiculadas através da água, ou seja, febre tifoide, disenteria. Como esses micro-organismos aparecem na água? A água que é usada em abastecimento, ela normalmente é retirada de rios, de lagos, de poços artesianos, poços freáticos, e provavelmente esse manancial se situa num aglomerado humano. Daí essa água, a probabilidade de ela ter tido contato com fezes e dejetos humanos é bem grande. Então, de forma a quebrar esse ciclo de dispersão, captação na água desses dejetos e contato com o trato intestinal, e daí a hospedagem do micro-organismo e o desenvolvimento dele, a gente promove a desinfecção, justamente para quebrar esse ciclo. Bom, a forma de se promover a desinfecção, ela passa por vários processos. Pode ser processos físicos, Então, formas tem processos físicos, tipo aquecer a água, ou seja, fervura, Químicos, que são os mais conhecidos. Pode ser desde a cloração, o mais conhecido, a ozonização, que é a adição da forma trivalente do oxigênio, o O3, desses processos a gente vai se limitar aqui no curso à cloração, que é o mais difundido, é a técnica mais dominada e que vai ser de maior aplicação no campo profissional de vocês. Então, a cloração consiste na aplicação do cloro, seja na forma de cloro gasoso ou
são compostos contendo cloro na forma gasosa ou na forma líquida. Né? A gente vai se restringir então a esses dois tipos de aplicação. Né? Então a gente vai ver agora, bom, vimos que a gente pode conseguir a explicação do cloro. Vamos ver agora o que acontece em linhas gerais, como a gente coloca o cloro na água para processar a desinfecção. Bom, o cloro aplicado, seja na forma gasosa, cloro gasoso, ou na forma de hipoclorídrico, pode ser hipoclorídrico de cálcio, de sódio, metal. Bom, quando ele é adicionado na água, né, ele vai sofrer processo de hidrólise, tá? De ionização dos produtos da hidrólise. E, de uma forma resumida, a gente pode dizer que essas reações vão dar origem a compostos que podem ser agrupados em cloro individual livre, que são o ácido fluoroso e o cloreto, tá? A gente não vai entrar aqui na detalhes da química, da secretaria dessas reações, tá? E também dá origem a uma outra forma de cloro de interesse da desinfecção, que é o cloro residual combinado. Essas duas formas de cloro vão ter poder de herbicida, bactericida, né? E serão úteis. Porém, o cloro residual livre, tá, tem um poder maior de destruição de patogênios. Então, vai ser sempre do interesse a gente manter essa quantidade aqui, uma certa quantidade de cloro residual livre na água tratada. Né? Bom, daí a gente vai ver agora como dosar isso aí, né? Ou seja, a questão de se clorar, se promover a cloração, você justamente adicionar a quantidade necessária para atingir o objetivo, que é a destruição de patogênios, né? Sem um excesso que seja danoso. Da mesma forma que, não tendo cloro, tendo patogênico danoso à saúde, cloro em excesso também vai fazer bem à saúde. Né? Das várias técnicas que existem que se fazem essa cloração, a mais conhecida é a técnica do breakpoint. Breakpoint, no caso aí, seria um ponto de inflexão, nós vamos ver aqui. Né? Se nós traçássemos um gráfico, para visualizar aqui o que estaria acontecendo com o cloro que a gente está adicionando à água, né? Em função da dosagem. Aqui a gente colocaria a dosagem, então, tá? E aqui está o residual total, concentração do residual. Essa concentração residual seria a soma da concentração do cloro residual livre mais a combinada. Né? Todas as duas formas vão ter interesse, são de interesse em desinfecção. Então, vamos ver, vamos começar. Então, nossa água saiu dos filtros, tá? Tem uma determinada concentração de patogênio, a gente quer eliminar. O cloro, no processo de cloração, tá? Ele não vai apenas sumir, ou seja, ser consumido na destruição de patogênios. Tá? Existe uma série de constituintes da água que vão reagir com o cloro também e fazer com que ele desapareça, ou seja, vão consumir cloro. Tá? A gente pode citar matéria orgânica, compostos amoniacais, tá?
Então, o cloro combinado com compostos amoníacais, já compostos como cloraminas, monocloraminas, tá? Que tem cumpre seu papel como agente de desinfecção também. Tá? Bom, então a gente começa a adicionar cloro então, numa água recém saída do filtro. Tá? Você vem aumentando a sua dosagem, ou seja, a sua dosagem era zero, você vem começando adicionando. Tá? A gente está dosando o cloro aqui e estamos vendo, digamos, através de análise, tá? Quando ele se mantém presente na água que você adicionou. Tá? Você faria análise, então, para ver quanto tem de cloro na forma combinada, na forma líquida. Tá? No começo, quando você começa adicionando cloro, ele simplesmente some, ou seja, é totalmente consumido. Porque existe uma série de elementos facilmente oxidáveis, tá? Que vão reagir com o cloro de forma que você não vai ter um resíduo. Né? Bom, a partir do momento que essas formas foram todas oxidadas, tá? Você passa então a oxidar os compostos amoníacais. E eles começam então a gerar as cloraminas, que são o cloro residual combinado. Né? Então você começa a subir, tá? Tem uma ascensão na concentração de cloro residual, tá? Para cada cloro que você dosou. Tá? Então você vem, tá? Então essa parte excepcional da curva, ela diz respeito justamente a essa combinação do cloro com os compostos amoníacais. Tá? Está gerando cloro combinado. Tá? Cloro residual combinado. Até um certo ponto, tá? Quando a quantidade de cloro é muito grande, você já reagiu com os compostos amoníacais que tinha, tá? Esses próprios compostos amoníacais passam agora a ser destruídos, tá? Dando origem a outros compostos por ação do cloro. Então você tem um decréscimo na concentração residual, já que você está destruindo o cloro residual combinado, até um certo ponto também. Tá? Porque a partir daqui o cloro já não tem mais como combinar. Você já combinou com elementos inorgânicos, já combinou com compostos amoníacais, já combinou com matéria orgânica, então ele passa a crescer novamente. A partir desse ponto aqui, que a gente chama de break point, daí você passa a ter um acréscimo na concentração total de residual. Esse acréscimo aqui significa o seguinte: daqui para cá, ou seja, essa ordenada aqui corresponde à concentração que você tem de residual. Porque o residual, a partir daqui, ele se mantém constante. Tá? Ele não vai ser mais consumido, nem vai ser gerado a partir da edição do cloro. E esse tramo ascensional aqui da curva, tá? Ele vai corresponder exclusivamente ao cloro residual líquido. Porque a partir daqui, o cloro não tendo mais com que se combinar, vai estar crescendo devido ao crescimento dessa parcela do cloro residual líquido. Então, esse tramo aqui, qualquer acréscimo aqui seria referente ao cloro residual líquido. Cloro residual líquido. Bom, para que a gente pegou todo esse gráfico aqui, o que acontece com o cloro? Né? O interesse nosso é manter sempre na água que está sendo distribuída uma determinada concentração de cloro residual. Tá? Residual total seria então a soma dessas duas parcelas. Né? Bom, tendo o cloro residual líquido poder bactericida maior, é interesse a gente usar a técnica para ter uma parcela maior desse residual líquido. Tá? Bom, o que vai nos dizer o quanto a gente precisa de cloro residual na água que está sendo entregue, tá? Depende de outros fatores, tá? Da qualidade, inclusive da qualidade da tua estrutura de distribuição, tua tubulação, tua rede de água. Né? Na medida que ela também está sujeita a falhas e a vazamentos, e consequentemente com a introdução de água poluída dentro dessa rede, você precisa de um residual maior para justamente manter um efeito residual do bactericida nessa água. Né? A gente não pode simplesmente entregar água e dizer que a partir dali não vai ter mais contaminação. Esse residual é justamente para cobrir qualquer contaminação que haja no
estação que foi feito o tratamento, tá? E o ponto de consumo. Claro que a dosagem total também vai depender da qualidade inicial da água que você está tratando. Teor de reagente, daqueles elementos que vão reagir com cloro e, consequentemente, consumir, e no teor da concentração de microorganismo patogênico. Bom, para a próxima aula, então, a gente veria como de posse desse elemento, tá? A gente passaria a etapa de dimensionamento da estrutura de desinfecção. Tá bom? Vai parar. O objetivo da aula, o assunto que vamos tratar hoje aqui, trata-se da determinação da precipitação média numa bacia hidrográfica. O objetivo, né, dessa aula seria o quê? A estimativa da precipitação média através do método aritmético. Tá? Isso porque, dentro dos métodos de determinação de precipitação média numa bacia, existem o aritmético, o de Thiessen e o das isoídas. A finalidade da determinação da precipitação média na bacia, dentre outros, seria, né, seria aplicado ao estudo do balanço hídrico. Ou seja, seria um assunto que vamos ver a seguir, né, numa aula seguinte, que é a determinação das parcelas dos fenômenos hidrológicos, que são a precipitação, a evaporação e escoamento superficial. Saber, numa bacia, quanto que cai, quanto que chove, quanto que escoa e quanto que evapora. Tá? Para seguir ao estudo da estimativa da precipitação média, admite-se, tá, que seja conhecido os seguintes pontos. Que são os biólogos e noviômetros. 2. O que significa fisicamente?
falhas. E, por último, que seja homogeneização de dados e precipitação. Tá? Então, para dar sequência, tem que se conhecer esses pontos. Que fluviômetros, onde vão ser coletados os dados, né, instrumentos que se medem a quantidade de chuva caindo numa região, tá, numa determinada área. Fisicamente, o que significa a altura de chuva? Porque nós vamos trabalhar com dados de precipitação, vai estar dito, tantos milímetros. O que significa isso fisicamente? Né? Fatores que interferem no processo de precipitação. Para esse assunto em específico, o relevo. Tá? Preenchimento de falhas, que nós vamos considerar já um valor de precipitação já definido, quer dizer, após tratamento estatístico e tratamento dado pelo preenchimento de falha. Tá? Homogeneização de dados de precipitação, pois nós vamos considerar que esses estudos, né, hoje já foi verificado se aquele posto hidrométrico ele é homogêneo em relação aos outros que estão situados em sua região, na área próxima. Enfim, vamos então à determinação, a estimativa da precipitação média numa bacia hidrográfica. Tá? Vamos esquematizar aqui uma bacia hidrográfica. Tá? Isso aqui é a bacia hidrográfica. É uma área, tá? Onde tem vários cursos d'água aqui. E vamos admitir que existe uma rede de postes pluviométricos P1, constituído pelos postos P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, onde TI, tá? TI é a precipitação média anual precipitação média anual na estação 1, precipitação média anual na estação 2, precipitação média na estação 1. O método aritmético a determinação da precipitação média na bacia pelo método de aritmético faz-se através da seguinte relação, equação. Pn igual, dado pela média aritmética dos valores de precipitação média anual dos postos hidrométricos situados no interior da bacia hidrométrica, ou seja, os pontos P1, postos P1, P2, P3, P4, P5. Tá? Ou seja, é igual P1 mais P2 mais P3 mais P4 mais P5 dividido por 5. Tá? Ou seja, IP médio, aritmético,
valores de precipitação dispostos localizados no interior da bacia hidrográfica. Tá? As limitações para o emprego desse método trata da relevo da bacia, dos valores de precipitação, ou dos desvios dos valores de precipitação entre cada ponto, entre os pontos. Então, como a primeira limitação, aparelhos bem distribuídos no interior. Da bacia. 2. Que o relevo da bacia seja suave, pouquinho, plano. Seria a condição ideal. E 3. Que os desvios entre os valores de precipitação dispostos P1, P2, P3, P4, P5 sejam mínimos. Entre esses valores. Então aqui está, né, a obtenção, né, a estimativa da precipitação média pelo método aritmético. Esse método é o método mais simples que tem de determinação de precipitação média numa bacia. Nós veremos na aula seguinte a determinação da precipitação média pelos métodos de Thiessen, que são os outros dois métodos, que eu falar de Thiessen, e o método das isoedas, onde esse aqui, ó, ele pode levar em consideração somente os postos, né,